Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que vamos buscar a educação do Espírito à luz do Consolador. E temos visto, que a família é o núcleo abençoado, é a célula-mãe em que o nosso caráter se molda, se define, se constrói, se burila, É dentro do lar, nesse núcleo familiar em que somos chamados a viver, a conviver, que acontecem as nossas maiores experiências. E dentro dessa visão, então, nós vamos buscar no livro Constelação Familiar, da Joana de Ângeles, a família odierna, quer dizer, a família moderna, a família de hoje. Como se apresenta a família na nossa atualidade, A família na nossa atualidade ainda é um ambiente apropriado para o nosso processo educativo, ainda os lares se apresentam na sua divina missão de encaminhar aqueles filhos, aquelas almas que retornam? Então vamos ver. Tendo em vista os avanços da ciência e da tecnologia, ao lado das contínuas revoluções sociopsicológicas, a família odierna está buscando parâmetros de equilíbrio para sobreviver aos fenômenos do caos de natureza moral que se alastra por toda parte em tentativas infrutíferas de extingui-la, tentativas de extinguir a família. Talvez quem viva ali numa bolha, acaba não percebendo todo um movimento que vem se construindo e já está bastante evidente, esse movimento no sentido de destruir a família na sua essência, Os alicerces, a base de uma família que educa, que ajuda, que mão a mão, lado a lado ali, aqueles que retornaram juntos, poderem se preparar, crescerem juntos, com as lutas, com as dificuldades, evidentemente, aliás, é isso mesmo que é família, Família é um grupo de espíritos que retornam, com laços profundos de amizade, de afeto entre uns e, muitas vezes, não entre todos. Então, é a bendita oportunidade desse reencontro junto daqueles com os quais precisamos e devemos, e é a grande oportunidade do crescimento juntos. Mas, nesse processo de desconstrução da família, muitas vezes tem se descuidado, muito no sentido de cada um por si, a liberdade, o livre-arbítrio de cada um, então cada um vai fazendo o que deseja, o que evidentemente é muito saudável e salutar, Quando já se tem o discernimento da escolha, evidentemente que pais que travam os filhos, cerceiam os filhos, não percebendo que eles já têm idade, maturidade, é justamente soltando um pouco o livre-arbítrio que ele vai aprender a se conduzir, Porque é preciso que ele se torne um adulto já na infância, na adolescência, desenvolvendo a sua autonomia. Isso, sem dúvida nenhuma, é o processo natural e abençoado. Mas muitas vezes se entende que esse encaminhamento é nocivo, porque estamos desrespeitando uma criança que ainda nem tem o discernimento, obviamente natural que não tenha, dando muita oportunidade para o uso do livre-arbítrio para um jovem que ainda está aprendendo a lidar com as questões, o que me convém, o que não me convém. E é claro que ele conta, que ele precisa daquela presença afetiva, amorosa, que o ajude a trilhar da melhor forma.
né? Mas, como ela diz, estas tentativas são infrutíferas. Desejam, sim, desejam, propagam a ideia, mas os laços familiares, a necessidade de agregar-se, de estar junto, né? E o comprometimento que a grande maioria sente junto dos seus rebentos é muito forte. Então, isso realmente se tornam tentativas infrutíferas. Confundindo libertinagem com liberdade e agressão com renovação, muitos indivíduos vêm se tornando ícones da infância e da juventude que desconsideram, em referência à formação moral, propondo todo tipo de concessão, sem levar em conta os fatores psicológicos de entendimento e de responsabilidades que neles vigem, em torno dos comportamentos e realizações. Então, a grande maioria dos pais que são amorosos, né? Isso, sem dúvida nenhuma, a grande maioria, com algumas exceções, mas os pais são amorosos, querem o bem dos filhos, e todos tomam cuidado, né, com quem adentra a casa, com as amizades que o filho tem, os ambientes que ele vai buscar, são cuidados naturais que pais amorosos têm e devem ter, né? Mas se descuidam muitas vezes de que seus filhos estão se espelhando muito em ícones, né? Que se fazem ali influenciadores e têm conquistado a atenção dessas crianças, e os pais não percebem. E nem percebem que estão interferindo de uma tal forma na mente dessas crianças, no desenvolvimento das suas escolhas, dos seus valores. E é muito preocupante, porque quando se dá conta, muitas vezes já a infiltração tomou conta, né? Então é isso que ela nos alerta, e é preciso que estejamos mais plugados, né? Mais presentes, observando. Hoje, então, que temos ali orientação para todas as formas, né? De acompanharmos as buscas dos filhos, né? No intuito de poder frear antes que ganhe campo, né? Então, atentos aos nossos deveres, porque são deveres. E nós temos ouvido, né, que sempre que alguma coisa acontece, os pais não faziam ideia dessas influências altamente nocivas, dessa ligação com determinadas influenciadores, né? Determinadas pessoas que vão conquistar, sabiamente vão conquistando ali a confiança. E quando se pergunta aos pais quando começou isso, como se deu isso, quando a situação já atinge a calamidade, né? Os pais normalmente não sabem. Então, isso não é normal, isso não é saudável, isso não é salutar. A responsabilidade é muito grande. Vemos no Evangelho que Deus perguntará, né? Então, é uma forma de nós entendermos. Deus nos perguntará: o que fizeste daquele que te entreguei aos cuidados? Né? Mas vamos continuando. Dominados pela euforia do prazer, tornam-se anarquistas, pugnando pelas atitudes desrespeitosas por considerarem as linhas de equilíbrio como heranças do passado castrador. Manutenção do caráter perverso dos educadores, pais e mestres, dos dias idos, dando lugar a uma sistemática rebeldia dos educandos, toda vez que são convidados ao dever e à ordem.
transformando os pais em meros mantenedores econômicos da família, tiram-lhes autoridade moral, gerando o falso conceito de liberdade plena e autossatisfação contínua, assim desenvolvendo o conceito doentio de direitos sem correspondentes deveres. Então, além de todo esse entorno que comentamos, existe também a posição que esses filhos vão tomando diante dos pais, sentindo-se com total liberdade, com direito a essa liberdade, né? Transformando os pais apenas em mantenedores da subsistência física, orgânica, né? Mas quem está errando mais? Esse filho desrespeitoso, esse filho que não valoriza ali os pais, que lhe concederam a vida, a oportunidade de um convívio dentro do lar, ou os pais que vêm se descuidando e não se colocando como pais, e sim como companheiros, como amigos, né? Confundem o sentimento afetivo com o sentimento de amizade por um amigo e colocam-se como amigos, né? Portanto, sem a condição de pais. Isso parece que vem sendo esquecido por alguns e tem gerado toda essa situação que acontece hoje, porque os pais não se sentem ali mais com condição de guiar aqueles filhos, de se colocar como pai, né? E quando é não, quando é sim. Então, onde está o maior erro? E mesmo esses filhos que vêm sendo criados desta forma tão livre, que tipo de pais serão? Né? Continuando. Por sua vez, muitos pais, da Joana de Ângeles, ela é assertiva, né? Então, por sua vez, muitos pais, desejosos de fugir às responsabilidades que os filhos impõem naturalmente, adotam o mesmo estilo de conduta, deixando de educá-los, sob a alegação da necessidade de não os oprimir, porque não sabem colocar limites entre o que é possível ceder e deve ser concedido em relação ao que devem, mas não podem, ou podem, mas não devem oferecer. Porque não é tudo que se pode que se deve. Há coisas que não podemos, não temos condição de oferecer, mas há coisas que podemos, mas não devemos. Então, quem pode discernir tudo isso na condução desses filhos? Os pais vieram nessa condição, essa diferença de idade lá já lhes dá a responsabilidade e autoridade em relação aos filhos. Esse mecanismo faculta-lhes a permissividade que o educando não tem condições de absorver, naufragando desde cedo nos abusos de toda a ordem, com prejuízo da futura realização moral, social, profissional e doméstica, ao se tornar genitor. Foi o que nós falamos há pouco, né? Sem esse caminho, sem esse embasamento de um lar estruturado, como será este lar que ele vai construir? Graças à fácil comunicação virtual, libertam-se das preocupações educativas, dos diálogos saudáveis e dignificadores, da convivência pessoal, oferecendo aos filhos os computadores para que logo se preparem para a complexa ciência e arte correspondente, sem os orientar a respeito dos graves perigos da pedofilia, dos vícios em geral, dos comportamentos esdrúxulos e doentios, da convivência com personalidades psicopatas
que lhes influenciam o comportamento, atirando-os na voragem da insensatez. Simultaneamente, os diversos jogos a que os jovens se entregam sem discernimento moral, os contatos prolongados com outros aficionados perturbam-lhes o equilíbrio emocional e retiram-nos da convivência pessoal humana para poderem dar largas aos sentimentos mórbidos que não exteriorizariam em outra circunstância. Então, esse comportamento vai permitindo que venham muitas coisas à tona, muitos sentimentos mórbidos que não seriam exteriorizados, que não viriam à tona. Graçam, então, o desrespeito total, a falta de responsabilidade perante a vida que se lhes apresenta conforme os programas que consultam e de que se tornam membros nas salas de convivência, deturpando por completo os conceitos em torno da existência, da sua finalidade, das imposições que lhes dizem respeito. É claro que nesse processo sociológico da evolução, a família vem se modificando, buscando estruturar-se em processos de nobreza moral, de respeito dos pais pelos filhos e, reciprocamente, assim como de maior intimidade entre todos, no que resultam valores de afetividade mais profunda, sem necessidade de qualquer recurso punitivo quando se erra ou compensatório quando se acerta. Assim como de maior intimidade entre todos, no que resultam valores de afetividade mais profunda, sem necessidade de qualquer recurso punitivo quando se erra, ou compensatório quando se acerta. Isso é importantíssimo que a Joana de Ângeles está colocando. Justamente vem de Pestalozzi, né? O método Pestalozzi, inclusive aplicado no educandário, que é nem recompensa, nem punição, nem recompensa. Então, o que existe é levar a criança, levar o filho, levar o educando, né, a perceber, né, as consequências do seu ato, né, perceber as consequências do seu ato e o que deve ser buscado para reparar aquilo que foi feito. Então, jamais a ideia de punição. Você fez isso, vai deixar de fazer aquilo. Você fez, trazendo para o contexto não de castigo, mas de aprendizado. Você não está sabendo lidar com tal coisa, né? Vamos parar, fazer uma reflexão para que você, mais adiante, possa retomar. Né? Um jovem que começa a fazer mau uso ali nas redes sociais, ele precisa parar, refletir, né? Perceber que errou, constatar que precisa reajustar esse comportamento. Então, reparar aquilo que ele fez, desrespeitando as orientações, né? Levando a que se perdesse a confiança, e assim ele vai reconquistando a confiança. Então, é preciso saber conduzir para a reparação do equívoco e não pensando em recompensas. Você está fazendo isso muito bem? Vai ganhar isso. Isso nós estamos desenvolvendo em nossos filhos? O trabalho por interesse, o cumprimento do dever por interesse. E nós não devemos desenvolver isso em nossos filhos. Já é algo que muitas vezes se faz presente em nós, né? Mas que deve ser modificado. Então, nós não vamos ficar repetindo coisas, comportamentos que já vêm de muito tempo,
sendo que vivemos tempos desse esclarecimento, né? Devemos buscar ali, ajudar nas tarefas do lar, ali, cada um com a sua tarefa, tudo isso é um aprendizado muito importante, mas na compreensão de que é um trabalho coletivo para que todos tenham um lar harmonioso. E isso tem que ser feito pelo bem ali de todos, porque todos somos parte desse todo. E não receber algo por ter feito aquilo, porque aquilo tem que ser feito. Agora, conseguimos fazer tudo, que bom, está tudo em ordem, né? Vamos então, vamos para o parque, vamos totalmente diferente, né? Não tem o caráter da recompensa, e sim da consequência. Estamos com os deveres cumpridos, vamos ter momentos de entretenimento, né? Então, todas essas questões, voltando aqui a Joana de Ângeles, isso vem desde Pestalozzi. Por que vem desde Pestalozzi e talvez outros, mas nós conhecemos Pestalozzi, né? Depois Allan Kardec e esses que trazem essas verdades, porque se nós usarmos a punição e a recompensa, nós estamos deturpando o caráter da criança, né? E do jovem. Continuemos. A visão moderna da família é de uma constelação cintilante, em que o amor é a fonte geradora da energia que sustenta todos os membros em torno do núcleo, que são os pais, responsáveis pela sua manutenção, condução, desenvolvimento e equilíbrio saudável. Sem o protecionismo ou excesso de cuidados, prestemos muita atenção, porque isso acontece muito. Então, sem o protecionismo ou excessos de cuidados e preocupações, mas também sem a indiferença pelo destino da prole entregue a si mesma ou a funcionários remunerados, a família vive momento muito grave em face das alterações conceituais dos valores ético-morais, especialmente no que diz respeito ao comportamento sexual, aos divertimentos e gozos, aos estudos e programas educacionais. A organização da família perde-se nos recuados dias do período pré-agrário, quando o grupo se reunia buscando proteção contra os adversários naturais, as feras, outros indivíduos, as intempéries, os fenômenos sísmicos. Logo depois surgiu a finalidade, na Grécia Antiga, de reunir-se o grupo em torno do fogo sagrado, a fim de perpetuar-se a memória dos antepassados, iniciando o culto religioso em que o homem exercia papel primordial. A mulher, considerada de valor secundário, era reservada à preservação do fogo, os cuidados com a prole, com os deveres domésticos. Naquele início, a família não eram somente os portadores da mesma consanguinidade, mas o grupo social que se unia por impositivo das necessidades de todos os membros. Naturalmente, com o surgimento da prole e o despertar para os deveres naturais, a família passou a ser aquela que descendia do tronco central, preservando as heranças ancestrais e trabalhando os recursos da sobrevivência. Isso gerou certo egoísmo em torno do clã, em detrimento da sociedade como um todo, que ainda remanesce de alguma forma. Com a inevitável evolução cultural e moral, foram se modificando as estruturas da família, experimentando no período medieval imposições religiosas doentias
que muito a prejudicaram no que diz respeito à sua constituição espiritual. É certo, como afirma o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que há uma parentela corporal e outra espiritual, ambas exigindo respeito, união e solidariedade. Odiernamente, em face dos referidos fenômenos sociológicos que sacodem a organização grupal, a família tem sido a sua grande vítima, necessitando, portanto, de uma nova constituição que não pode prescindir dos inamovíveis pilares do amor, do respeito, dos deveres entre todos os membros, assim como em relação à sociedade. Jamais a família desaparecerá, porque a criança dependente nos braços adultos inspira ternura e devotamento, trabalhando as emoções para o entendimento e a comunhão dos genitores em sua volta, dando surgimento ao grupo consanguíneo e à afetividade mais pessoal. As mudanças continuarão ocorrendo conforme as conquistas de cada época, sem que a família perca os seus alicerces de segurança, quais sejam a fidelidade ao grupo, o amparo recíproco, a proteção como decorrência do sentimento de amor, preparando para a união com as demais associações na identificação universal. Os modismos inevitáveis que caracterizam os períodos de mudança, chegando aos abusos que se generalizam, serão ultrapassados logo depois, por causarem danos íntimos às criaturas que têm sede de entendimento e de afetividade, de equilíbrio e de moralização, ânsias de paz e de alegria real de viver. Os atuais formadores e multiplicadores de opinião que ridicularizam a família, banalizando os compromissos do ninho doméstico, são vítimas dos lares desajustados que o geraram, confirmando o absurdo de tal conduta em relação a outros cidadãos ordeiros, fomentadores do progresso e construtores da ordem e do bem-estar em toda parte. Reflexionando neste novo programa de construção da família moderna e saudável, o Espiritismo, com os seus nobres conceitos de ética moral, fundamentados na crença em Deus, na imortalidade, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, oferece os pilotis vigorosos para que se torne realidade o clã de paz e de amor que todos anelam. Então, as mudanças surgirão, porque o caos, os horrores desses comportamentos sem uma direção amorosa, e quem ama encaminha da melhor forma, ajuda, dá a mão, aponta. É claro que a escolha com o desenvolvimento da idade é de cada um, mas aponta, mostra, exemplifica, né? E esses horrores, quando chega num ponto assustador, tende-se a mudar, né? Tende-se pelos danos, os danos emocionais, os desequilíbrios, tudo que acontece, tudo que as famílias estão vivendo. É claro que todos estão pensando em mudar muitas coisas, em buscar apoios, né? Os apoios que vão melhorar ali para que aquele grupo se reajuste e consiga ali caminhar com mais segurança. Então, nessa confiança, e temos que ter essa confiança, porque já estamos vendo esse movimento, né? Esse movimento do sino que tocou, né? Das trombetas que tocaram e assustaram, já se vê todo o movimento de propensão às mudanças abençoadas, né?
Então, com muita gratidão, com muita confiança, vamos refletir nesse processo de educação do espírito e refletir o quanto o conhecimento dos pontos que Jesus nos trouxe, mas talvez não tenhamos compreendido. Por isso precisamos do Espiritismo para nos aclarar aquilo que não compreendemos. Esses pontos, até independente da religião que professamos, mas se tivermos esses pontos como parâmetro, né, muitas vezes até destoando um pouco do que se aprende em outra religião, mas conhecimento é de cada um. Sabemos que há muitos que são ligados a uma determinada religião por terem ali a afinidade, né? Encontram-se com aquele tipo de maneira de voltar-se a Deus, a Jesus, né? Uma forma. E, no entanto, né, trazem dentro de si determinados entendimentos que lhes auxiliam. Então, isso é muito importante que tenhamos em nossos corações essa confiança. Roguemos então a Deus, a Jesus, que as bênçãos recaiam sobre todos nós, sobre todas as famílias. Que fiquemos em paz.